A gente convidou dois especialistas para um debate. Vamos ouvir Sueli Araújo, que é ex-presidente do IBAMA, professora do IDP e coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, e Leonardo Pape, que é professor de Direito Ambiental da PUC de Santa Catarina e coordenador da Comissão Ambiental do Instituto Pensar Agro. Agradeço pela participação de ambos aqui na nossa programação durante o programa Money News. E eu quero começar com essa pergunta. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela reduz a burocracia ou ela coloca o meio ambiente em risco? Peço primeiro para a Sueli esta resposta, por favor. Bom, eu não tenho dúvida de que a lei coloca o meio ambiente, e não só o meio ambiente, a saúde pública, a estabilidade climática e os direitos socioambientais em risco. Quando nós somamos as isenções de licença constantes no texto, estou considerando o texto após a queda dos vetos, com a licença por adesão e compromisso, que é um autolicenciamento, sendo aplicada para o médio impacto, pegando grande parte dos processos de licenciamento estaduais, quando nós vemos a desconsideração de terras indígenas e territórios quilombolas que não estejam plenamente titulados, e isso significa muita coisa. Eles vão ser simplesmente desconsiderados nos processos de licenciamento. Há uma série de flexibilizações inaceitáveis que realmente, eu concordo com a ministra Marina Silva, implodem com o licenciamento ambiental no país. Realmente implodem, e nós podemos estar voltando a uma época de descontrole, da época que não existia licenciamento ambiental. Lá antes de 1981, onde pelo menos o licenciamento ambiental no plano nacional veio com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós estamos, na verdade, caminhando para um retrocesso de mais de 4 décadas. É muito triste, e o caminho vai ser a judicialização. Judicialização direto no Supremo e também empreendimento a empreendimento que for licenciado com essas regras mais flexíveis. Na verdade, se está gerando muita insegurança jurídica, isso não é bom para ninguém e nem para o setor produtivo. Agora passo a mesma pergunta a você, Leonardo. O licenciamento ambiental, da forma como passou pelo Congresso e com a derrubada dos vetos, reduz a burocracia ou coloca o meio ambiente em risco? Bom, muito bom dia, Gabriel, senhora Sueli. Na verdade, eu acho que é importante contextualizar adequadamente a lei, né? Esta lei não existe sozinha. Já desde 2011, por conta da Lei Complementar 140, nós temos no Brasil a definição das atribuições, o que faz a União, o que faz os estados, o que faz os municípios. E no que diz respeito ao licenciamento ambiental, desde 2011, a preponderância de atuação foi atribuída para os estados. Desde então, os estados precisam dar conta dessa realidade e foram estabelecendo regramentos próprios para poder conduzir o licenciamento ambiental no seu âmbito de atuação. Agora, não existiam parâmetros mínimos de procedimento a serem observados de forma uniforme no país inteiro. Nós tínhamos essa lacuna no nosso sistema de legislação ambiental. E depois de 20 e tantos anos de discussão, o que a Lei Geral de Licenciamento Ambiental faz é justamente incorporar práticas que já vinham sendo trabalhadas, utilizadas nos diversos estados, com o estabelecimento de padrões mínimos, com normas mínimas gerais de padronização, justamente para que possa haver essa previsibilidade. Então, para concluir, eu acho que agora é um momento de a gente evitar os extremos. Tão inadequado quanto dizer que a Lei Geral de Licenciamento é uma ferramenta que, por si só, vai destravar o desenvolvimento do país, que por si só vai permitir que a gente vença as amarras que nós temos, também é inadequado o extremo oposto de dizer que esta é uma lei que por si só causa destruição, devastação, retrocesso de décadas da nossa política ambiental. É uma lei basicamente de procedimentos, muitíssimo importante para isso, mas que tem o seu papel restrito e limitado a essa sua função. Agora, sobre um dos temas mais polêmicos dessas mudanças, o autolicenciamento para projetos de pequeno e médio impacto ambiental.
ele é uma mudança bem-vinda, porque dá agilidade para um sistema que muitas vezes toma um tempo até grande para a concessão destas licenças, ou ele é a grande ameaça deste projeto, caso o veto realmente caia, porque vai ser judicializado eventualmente, mas da forma como está, pode ser um risco. Sueli, por favor, o autolicenciamento é um dos grandes problemas, na tua opinião, deste projeto? O autolicenciamento, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões específicas para demandas judiciais específicas, ele deve estar restrito ao baixo impacto ambiental e baixo risco também. O texto estende para o médio impacto, mas só para vocês terem uma ideia, as barragens de Fundão em Mariana e B1 em Brumadinho, que romperam, elas eram classificadas pelo sistema do órgão regulador de mineração como médio impacto. Então, barragens daquele tipo poderão passar a ser licenciadas simplesmente num apertar de botão. Porque é isso que a ALAC, no final das contas, na ALAC não há análise de alternativas técnicas e locacionais, simplesmente o empreendedor faz uma descrição do empreendimento, coloca no sistema e o órgão ambiental estadual ou municipal, porque isso não vai se aplicar ao IBAMA. O IBAMA sempre tem aí a rima nos processos, mexe com empreendimentos, em regra, mais complexos. O problema da LAC é pegar a grande maioria dos empreendimentos no nível subnacional. Isso inclui, por exemplo, grande parte do sistema industrial. Os empreendimentos industriais, quantitativamente, eles raramente têm EIA. Significa que poderão, sim, ser licenciados por um apertar de botão, por uma licença em que a descrição do empreendimento vai ser lida por amostragem, em que as vistorias vão ser feitas por amostragem. Então, a LAC, com essa extensa aplicação, ela significa, sim, descontrole ambiental. Eu não estou negando a LAC em 100% dos casos. Estou negando a extensão para o médio impacto. E aí faço a mesma pergunta para o Leonardo. Essa extensão para o médio impacto agiliza um sistema que hoje é lento no país, então é uma mudança bem-vinda para projetos que precisam de licenciamento ambiental, ou ela pode ser um risco de descontrole, descontrole ambiental, como traz a Sueli, por favor. Eu acho que essa questão da licença por adesão e compromisso é um bom exemplo de como a gente precisa de serenidade na discussão do assunto, né? Primeiro, o próprio termo utilizado, não há propriamente um autolicenciamento. O autolicenciamento dá a ideia de que o empreendedor decide o que vai fazer ou não vai fazer. Na verdade, na licença por adesão e compromisso, todos os critérios técnicos que devem ser observados são dados previamente pelo órgão ambiental. Por isso que esse tipo de licença só é aplicável para aquelas situações em que o órgão ambiental tem prévio conhecimento dos impactos de uma determinada atividade. Acho que esse é o primeiro ponto nomenclatural, mas que tem um valor simbólico importante. A segunda questão é de que a LAC, mesmo para médio porte, não é uma novidade. Vários estados, dos mais diversos matizes políticos, utilizam a licença por adesão e compromisso, inclusive para atividades de médio impacto. Aliás, ela surgiu no estado da Bahia durante a gestão do governo do PT para médio impacto na sua versão inicial. Terceiro ponto é de que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações. Por exemplo, não basta ser uma atividade de médio impacto para ter licença por adesão e compromisso. É necessário preencher vários outros requisitos. Portanto, a alegação, por exemplo, de que atividades minerárias vão ser indistintamente utilizadas através de licença por adesão e compromisso não é uma realidade concreta, porque não basta ser de médio impacto, você precisa ter o preenchimento dos outros requisitos. E para concluir, se fala na judicialização da LAC. É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência vacilante, em alguns casos considerando constitucional e outros casos considerando inconstitucional leis estaduais que estabelecem LAC para médio impacto. Mas o Supremo nunca julgou uma questão com a existência de lei geral federal. Aliás, o fundamento do Supremo para declarar inconstitucional LAC em leis de estados é justamente a ausência da lei geral editada pelo Congresso Nacional.
a jurisprudência do Supremo agora certamente vai ter que incorporar essa nova realidade normativa para dar conta também dessa realidade. Eu queria seguir contigo, Sueli, falando um pouco sobre o papel do IBAMA após a aprovação dessa nova lei de licenciamento ambiental. O IBAMA perde espaço na tratativa de licenciamento ambiental no Brasil a partir da assinatura desta lei. Qual que é a tua percepção, por favor? Não, quem define competências e atribuições de licenciamento é a Lei Complementar 140, citada pelo Leonardo, e seu regulamento. Existe um decreto que regulamenta essa parte do licenciamento ambiental federal. O IBAMA continuará licenciando o que ele licencia, aquela lista, né, de empreendimentos que estão ou na Lei Complementar 140, por exemplo, empreendimentos offshore, são todos do IBAMA, né? Empreendimentos em terras indígenas, são todos do IBAMA. Tem uma lista na lei e tem um decreto que complementa por tipologia de empreendimentos, né? Hidrelétricas acima de tal potência, né? Então, ou estradas acima de tal tamanho. Então, isso não é alterado, isso é matéria reservada à lei complementar. Eu acredito que a LAC afeta muito pouco o IBAMA, porque a maior parte dos processos a cargo do IBAMA são processos com EIA-RIMA, com estudo ambiental completo, e isso afasta a LAC, né? Mas a LAI, que ainda não foi votada, né? Ontem foram derrubados todos os vetos, com exceção dos dispositivos sobre a LAI, a licença ambiental especial vinda daquela proposta do senador, da emenda do senador Alcolumbre. Isso hoje é objeto de uma medida provisória, a medida provisória 1308, que será votada na semana que vem. A lei afeta bastante o IBAMA. Ela fala de uma priorização de empreendimentos a partir de decisão do Conselho de Governo. Eu, pessoalmente, não vejo problema algum na priorização, e isso já ocorre na prática. O IBAMA tem uma lista de empreendimentos prioritários do governo e procura seguir desde sempre. O problema na lei, como está sendo legislado, assim, na minha opinião, é que o prazo de 1 ano ele é inviável para vários tipos de empreendimentos, o prazo máximo de 1 ano. Por exemplo, hidrelétricas, hoje passam, em geral, por licença prévia de instalação e de operação. A lei vai substituir tudo isso. E ela vai ter o prazo de 1 ano. Só que na licença prévia de uma hidrelétrica, você dá diretrizes para o projeto executivo, que não vai existir quando a licença prévia é expedida. Então, isso demora, às vezes, anos, né, com o próprio empreendedor fazendo os projetos. Eu sei que você pode interromper a contagem desse 1 ano quando o processo estiver com o empreendedor, mas realmente, pela realidade dos processos mais complexos, grandes hidrelétricas, grandes rodovias, grandes linhas de transmissão, o que está lá para lá será inviável de aplicar na prática. Essa é a minha grande preocupação. Nós não temos prazo final, o texto final para lá ainda teremos na semana que vem. Perfeito. Repito a mesma pergunta a você. A lei afeta o IBAMA. A lei afeta o IBAMA. Bastante, bastante. Perfeito, Sueli. Essas mudanças, Leonardo, na legislação de licenciamento ambiental que estão sendo propostas e os vetos que foram derrubados, claro, vou ressaltar aqui um veto que proibia, por exemplo, que tirava do texto principal a não necessidade de consulta ao IBAMA para corte de vegetação na Mata Atlântica. Por isso que eu faço essa pergunta, apenas com a necessidade de aprovação da lei ambiental do Estado, do ente federativo. Com essas mudanças, o IBAMA perde espaço no debate sobre licenciamento ambiental no Brasil, enfraquece o órgão ambiental? Eu acho que esse é um outro tema que ajuda a gente a compreender e colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não há, com a nova lei, que é uma lei de procedimentos, nenhuma alteração de quem licencia o quê. Aquilo que o Estado já licenciava continuará licenciando, aquilo que a União licenciava continuará licenciando. Da mesma forma, não há, com a nova lei, nenhuma alteração de critério, de requisito de proteção do meio ambiente. Áreas que não podiam ser suprimidas antes da lei continuam não sendo suprimidas. Locais que não podem ter atividade produtiva antes da lei continuam não tendo a possibilidade de receber atividades produtivas. A questão da Mata Atlântica é um bom exemplo disso.
No que não podia cortar de Mata Atlântica, continua podendo não cortar. É uma lei federal que regulamenta isso, e essa lei federal não foi alterada quanto aos seus requisitos do que pode e não pode. O que havia antes na lei federal é de que, além da análise do órgão estadual, esses mesmos requisitos legais seriam novamente analisados pelo IBAMA, portanto, numa duplicidade de atuação. É como se o IBAMA funcionasse como uma espécie de corregedor. É como se a gente tivesse uma desconfiança a priori da capacidade dos órgãos ambientais. Ora, o requisito legal continua sendo o mesmo. A duplicidade de análises é o que foi modificado por conta da lei que foi aprovada. Então, é uma regra estritamente de procedimento. E certamente a gente não pode desconfiar a priori dos órgãos estaduais, certamente a gente não pode desconsiderar que também no âmbito dos estados existem instrumentos de controle público, existe Ministério Público, existem outras instâncias, existe sociedade civil organizada. Então, o que se pretendeu nesse ponto específico não é alterar nenhum requisito. Não há 1 m² de vegetação de Mata Atlântica que não podia ser cortado antes da lei e que passa a ser possível cortar agora. O que há simplesmente é a supressão dessa duplicidade de análise dos mesmos requisitos legais, o que só se justificava por conta de uma desconfiança prévia sem sentido, não só dos órgãos ambientais estaduais, mas uma desconsideração do próprio sistema de controle público, da sociedade civil e do Ministério Público dos Estados. Nós conversamos com Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, professora do IDP e coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, e Leonardo Pape, professor de Direito Ambiental da PUC de Santa Catarina e coordenador da Comissão Ambiental do Instituto Pensar Agro. Agradeço a ambos a participação. Sueli, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Volte sempre, minha cara. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Foi uma honra participar. Honra toda nossa. Leonardo, muito obrigado por participar aqui dessa nossa conversa, deste debate tão importante, já que o tema é bastante polêmico, como trazemos anteriormente. À disposição, agradeço e até mais. Valeu, até uma próxima para ambos.